sem dúvida alguma, entrar aos lares e aos corações. Abençoa cada um, Senhor, que conectar durante essa programação e que possa receber a bênção de Deus. Estendo as minhas mãos para pedir uma bênção toda especial também para este irmão que está realizando neste momento, Senhor, este programa para a glória do teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos iniciando mais uma transmissão com a nossa programação ao vivo, diretamente da nossa web rádio Atalaia Tangará. Falamos ao vivo do nosso templo, sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você está na melhor companhia, Rádio Atalaia Tangará, com o programa Semeando a Palavra. Nesta manhã, hoje, uma vez mais, nosso Deus tem nos dado o privilégio de poder estar adentrando ao seu lar através da Rádio Atalaia, através também dos canais de comunicação, Facebook e YouTube, na sua casa, e o programa Semeando a Palavra. Queremos louvar a Deus pela sua grande bondade, misericórdia, pelo seu amor, pelo seu carinho, qual o Senhor tem nos agraciado mais um dia com vida, com saúde. Nós queremos louvar a Deus pelo privilégio de estarmos nesta manhã. Daqui a pouquinho já vamos estar ministrando a palavra de Deus. Vamos ouvir um louvor nesta manhã, enquanto o nosso irmão Wesley ali prepara o louvor. Enquanto os irmãos vão chegando, já já nós vamos adentrar na palavra de Deus. Irmão Wesley, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Quem ficou só lágrimas, pra quem partiu é festa. Quem ficou, ficou. Já perdi mais um pouquinho, não? Já perdi mais um pouquinho. Só para sair ali no meu ali. Oh, glória a Deus, aleluia. Brevemente a notícia se espalhará que o povo da terra desapareceu e um grande tumulto acontecerá. Pergunta-se como isso se deu. Quem sabe tirar fora arrebatamento, quem não sabe tirar marcianos prepararão. A verdade sagrada é escrita. Jesus, o seu povo veio buscar. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem
você quiser falar algum recado, só ligar seu microfone aí. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha, Jesus! Amém, meu irmão. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos de volta. Você está na melhor companhia, Rádio Atalaia Tangará. Falamos ao vivo dos nossos estúdios, diretamente do nosso templo sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tangará da Serra. Portanto, você está ao vivo conosco na web rádio Atalaia Tangará. Falamos ao vivo dos nossos estúdios aqui mesmo no templo sede Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Queremos saudar com a paz do Senhor o nosso presidente na pessoa do pastor José Antônio Sobrinho, também o nosso vice-presidente, pastor Amado Honório Machado. Queremos saudar com a paz do Senhor na secretaria, pastor Israel, evangelista Edire, aqui na sonoplastia, nosso amigo irmão Diácono Wesley, e na apresentação, esse que vos fala, evangelista Eliel. Queremos saudar com a paz do Senhor também Moacir Bertoni, já está conectado conosco. A paz do Senhor, irmão Moacir. Irmã Vilane Andrade, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Vilane. Meus queridos irmãos, nós vamos entrar já no momento da palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo de número 6. Você que tem a sua Bíblia, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito do poder ou do grande valor da oração na vida do crente fiel. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, o grande valor da oração. Está escrito na palavra de Deus: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse é o texto áureo do capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Quando nós observamos a história ou a biografia do profeta Daniel, o profeta Daniel, ele é sem dúvida um dos homens mais corretos e justos dentro das Sagradas Escrituras. Nós observamos dentro da Bíblia Sagrada Enoque, José, Samuel, Josias, Esdras, Jó, mas Daniel, esses são entre eles os homens mais íntegros, mais piedosos dentro da Bíblia Sagrada. Dentro ainda da Bíblia existiram muitos outros homens piedosos e tementes a Deus e íntegros, mencionado dentro das Sagradas Escrituras. Sobre estes, porém, não é citado, nós não encontramos nenhum defeito de caráter ou qualquer outro tipo de falha acerca de Daniel. Acerca de Daniel, a palavra de Deus, ela chega a dizer que Daniel, ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem uma culpa. No capítulo 6, versículo de número 4, nós vamos ver as Sagradas Escrituras. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião, ou seja, achar uma falha, uma brecha na vida de Daniel,
a respeito do seu Deus, a respeito do seu caráter. Porém, não podia achar em Daniel nenhuma culpa. A Bíblia diz que ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem uma culpa. Então, meus queridos irmãos, Daniel era um jovem no capítulo 1 que foi escolhido para ser levado ao palácio da Babilônia. Se você abrir o capítulo 1 de Daniel, você vai ver que no terceiro reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, leva Daniel para a Babilônia para ser provado, para ser testado. O que nos chama a atenção é que Daniel estava em um ambiente totalmente contrário ao seu caráter, aonde reinava o Deus babilônico, os costumes babilônicos. É importante frisar dentro desse texto que Daniel estava vivendo na Babilônia, mas a Babilônia não estava no coração de Daniel. Daniel estava em meio a costumes a qual ele não era lícito praticar, mas dentro do palácio, lá na Babilônia, Daniel se mostrou crente, Daniel se mostrou firme, fiel a Deus. Uma das qualificações exigidas para fazer parte do ministério, segundo o apóstolo Paulo, é ter um bom testemunho dos que estão de fora. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Então Daniel tinha um caráter, tanto na sua vida pessoal, particular, quanto aqueles que o observavam, quanto aqueles que estavam em sua volta. Tanto é que quando começa a servir a comida do rei e a bebida do rei no palácio babilônico, Daniel faz um pedido ao chefe de cozinha e disse: olha, eu quero somente tomar água e comer legumes. Então Daniel ali, ele se dispôs a se destacar, não porque ele queria ser melhor do que ninguém, mas Daniel queria se destacar pelo Deus que ele servia. Ou você que me ouve nesta manhã, obreiros da Igreja de Cristo, não queira ser melhor do que ninguém, mas queira ser melhor naquilo que você faz, pelo Deus que você serve, demonstrando o caráter, demonstrando a obediência do Deus Todo-Poderoso que te chamou para uma boa obra. Então, uma das qualidades exigidas para o santo ministério, Paulo registra em 1 Timóteo que nós devemos ter bom testemunho daqueles que estão lá do lado de fora. Dentro da história bíblica, na Bíblia é encontrado, na Bíblia é citada, na Bíblia está escrita que até os pagãos diziam o seguinte acerca de Daniel: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas. Meus queridos irmãos, Daniel era ali, no começo dessa narrativa, um jovem que se destacou ao meio de outros jovens, porque ele tinha um caráter firme, ele tinha um destaque sobrenatural que vinha da parte de Deus. Em nenhum outro achou tanta sabedoria a não ser na vida de Daniel. A Bíblia, ela destaca para nós que Daniel interpretava sonhos, Daniel decifrava enigmas, respondia dúvidas, assim como Esther participou de uma espécie de concurso de beleza dentro da Bíblia Sagrada. Nós encontramos Esther com outras moças de diversas nações e foi escolhida a dedo para ser a rainha da Pérsia. Nós vamos observar no capítulo 2 de Esther, versículo 17, Daniel também participou de uma espécie de concurso. Daniel foi colocado ali para ver a sua capacidade de inteligência, para ver o seu intelecto com outros rapazes e de diversas nações. Lá estava Daniel.
pessoas de várias etnias, pessoas jovens de várias nações, e Daniel foi escolhido a dedo pelo rei Nabucodonosor para ser chefe. Olha lá, Daniel foi escolhido pelo rei Nabucodonosor para ser chefe dos sábios, no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 21, e no capítulo 2, versículo 48. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 2, versículo de número 48. Olha o que a Bíblia registra. Então o rei engrandeceu a Daniel. Não foi qualquer um, irmão, foi o próprio rei. Ele começa a dar testemunho de Daniel. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos, olha lá, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Agora pensa você, alguém que já está no palácio, alguém que foi trazido também pelo rei, agora chega Daniel, e o rei o constitui sobre o chefe de todos os sábios, de todos os príncipes. É claro que isso iria causar muito ciúme, irmão Wesley. É claro que isso iria causar muito constrangimento àqueles que ali estavam. Mas só que tem um porém. Lembra que quando foi servida a comida no palácio, Daniel não quis comer. Ele diz: opa, eu sou diferente. A bebida que o rei mandou servir, Daniel não quis beber. Ele disse: vou beber água, porque eu sou diferente. Daniel tinha convicção na mente e no coração de que ele foi escolhido por Deus para representar o reinado celestial dentro do reinado da Babilônia. Vou repetir: Daniel foi escolhido por Deus no reino celestial para representar Deus no reino do homem. Como pode isso, irmão Eliel? Eu posso muito bem viver em um ambiente desestruturado, desestabilizado, mas lá onde eu estiver, muitos vão olhar para mim e vai dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por quê? Ele não se prostra diante das coisas que nós estamos fazendo. Olha aí, as facilidades que o mundo está oferecendo, as coisas parecem normais e naturais para muitos, mas não são, querido, porque aquele que é diferente, ele vive de acordo com esta palavra. Aleluia! Eu já quero começar a pregar aqui nessa manhã. Aquele que é diferente vive de acordo não com a vontade do homem, mas com a vontade de Deus que prevalece. E Daniel sabia que ele foi colocado em um ambiente diferente, mas para projetar, para prosperar, para glorificar o nome do Senhor. Você pode entender essa palavra nesta manhã? Ainda dentro da biografia de Daniel, a Bíblia nos registra que além de Daniel ser um excelente nobre, Daniel era um homem de uma beleza rara. Daniel era um homem de uma beleza moral extraordinária. Dentro da Bíblia nós encontramos Ezequiel, que traz o seu nome no seu livro, no capítulo 14 de Ezequiel, versículo 14. Lá Daniel é citado pelo próprio Deus como parâmetro de justiça. Lá Daniel é citado pelo próprio Deus como parâmetro de integridade. Daniel é citado ao lado de Noé e ao lado de Jó como parâmetros de exemplo, como parâmetros de um conquistador. No capítulo 28, versículo 3 do profeta Ezequiel, Daniel é citado também pelo próprio Deus como exemplo de sabedoria. Irmão, Daniel ele era diferente. Mas sabe por quê? Você já vai entender o teor dessa mensagem. Daniel não conquistou isso deitado, igual o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. Daniel conquistou tudo isso porque ele tinha uma vida diária de oração.
Ah, você não entendeu, vou repetir. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer prosperar o teu ministério, obreiro. Deus quer prosperar a tua chamada, irmã. Você que louva na casa de Deus, vocês que têm cargos na casa do Senhor. Ei, tudo isso não acontece por acaso. Há um período de preparação, há um período de provação para depois você ser aprovado. Daniel, a Bíblia registra, nós já lemos aqui, tinha uma vida diária de oração. Daniel tinha isso, esta capacidade intelectual, essa beleza moral, porque ele conquistava com o seu joelho no chão. Com os seus joelhos no chão. Com os seus joelhos no chão. Nós lemos aqui, Daniel se colocava de joelho 3 vezes ao dia para orar e clamar ao Deus do céu. Sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas, eu preciso dizer isso aqui, irmão, eu tenho que falar, muitas pessoas querendo ser usado por Deus, mas não quer pagar o preço. Muitas pessoas querendo ser capacitadas por Deus, mas não tira 10 minutos do seu dia de tempo para orar. Ô irmão, quantos dias, quantas horas tem o dia? 24 horas tem o dia? Tá bom. Então se você tirar 2 horas do seu dia para orar, ainda vai sobrar algum tempo para você ficar com a sua família, para você fazer aquilo que você precisa fazer. Ah, eu não estou orando porque não tenho tempo. É mentira. Eu não estou orando porque eu não consigo dobrar o meu joelho. Você pode orar dirigindo o seu carro, você pode orar sentado no sofá da sua cama, você pode orar, irmão. Você pode orar. Não existe local definido para orar. Irmão Eliel, eu posso orar só na igreja? Não. Eu posso orar só dentro do meu quarto? Não. Jonas, quando viu que o negócio estava feio para o lado dele, ele clamou de dentro de um grande peixe. E o Senhor ouviu? Ouviu. O Senhor respondeu? Respondeu. Jonas não quis fazer o chamado de Deus, desobedeceu uma ordem divina. Deus manda um grande peixe engolir Jonas. E quando ele pensou que tudo estava perdido, ele foi orar. E dentro daquele grande peixe, Jonas orou. E Deus respondeu a oração de Jonas. Então tudo isso, essas qualidades, esses adjetivos de Daniel, é porque ele tinha uma vida separada com Deus, irmão. Ele tinha uma vida, olha o que a Bíblia diz, ainda no capítulo 1, abra sua Bíblia, capítulo 1, versículo 9 de Daniel, olha lá. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Porque ele disse, olha, eu peço para você 10 dias, eu vou só tomar água e comer legumes. Enquanto os outros jovens comiam a melhor comida do... Ô irmão, quem que não queria estar no palácio do rei? Quem que não queria comer as melhores comidas? Quem que não queria beber as melhores bebidas ali naquele tempo? Todos. Eu começo a pensar, a conjecturar, que quando Daniel vai dormir à noite, lá no seu aposento, no alojamento, aquele monte de jovem começa, quem sabe, a cada um a catucar e dizer, olha aí o Daniel. Ei, Daniel, você perdeu hoje aquele bife à parmejana. Ei, Daniel, você perdeu hoje aquele caldo gostoso, estava bem temperado. E Daniel orando em espírito, quem sabe dizendo, amanhã mais um dia de eu comer legume. Aleluia! Quem sabe os outros jovens catucavam um ao outro e diziam, ei, Daniel, o que você comeu hoje? Eu comi legume. O que você bebeu hoje? Eu bebi água. Rapaz, tinha um vinho importado lá, você perdeu aquele vinho. E ele pensava no coração e dizia, amanhã mais um dia, não vou beber vinho, vou tomar água. Não quero uísque, não quero champanhe, vou tomar água. Não quero churrasco de picanha, amanhã eu vou mais um dia comer legume, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. E por Daniel ser obediente, a Bíblia registra,
deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E ele disse, olha, o chefe dos eunucos agora ele fica preocupado, ele fica temeroso, e ele disse, olha lá, eu fico com medo. E disse o chefe dos eunucos, eu tenho medo do meu senhor, aleluia, o rei, porque foi ele que determinou, Daniel, a vossa comida e a vossa bebida, porque haveria ele de ver o teu rosto triste, teu semblante caído. Ele vai me culpar e eu posso perder o meu emprego. Quem sabe Daniel poderia dizer assim, ei, aguenta aí, é só 10 dias, e você vai ver o que vai acontecer, porque o meu Deus, ele me dá graça e misericórdia. Aleluia! Experimenta, versículo 12, teus servos 10 dias. Olha lá, então veja a nossa aparência, veja a diferença. Ah, irmão, eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Quem não come da comida que o rei serve na Babilônia, quem não compactua com as coisas que o mundo oferece, vamos lá, ele canta diferente, ele louva diferente, ele prega diferente, ele anda diferente, ele fala diferente, o sorriso é diferente, tudo é diferente, irmão. E olha o que a Bíblia disse, aleluia, e ele conveio nisso, experimentou 10 dias. Irmão, vamos ser sinceros, você olhando aquele banquete em cima do Palácio Real ali, aquela mesa comprida, cheio de comidas boas, e Daniel com o seu pratinho comendo legumes. Quem sabe ele dava uma olhadinha e dizia, Deus, foi o Senhor que me colocou aqui. Hoje é o primeiro dia comendo legume. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Urabagaia, uribicanta labaxaia. Continua comendo legume, irmão. Continua tomando água. Vai passar esse período de prova. Esse vento não vai continuar para sempre. Aguenta um pouquinho mais, porque Deus há de se revelar na tua vida e você vai dar o teu testemunho. Aleluia! Glória a Deus! Ao fim dos 10 dias, oh irmão, olha que coisa linda, olha o que aconteceu agora, vale a pena ser fiel. Ao fim dos 10 dias, o seu semblante era melhor, estava mais bonito, versículo 15, estava mais esbelto, a Bíblia fala, estava mais gordo do que todos os jovens que comeu a comida que foi servida. Daniel estava mais bonito do que todos os jovens que comeu o manjar que foi servido no palácio. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está sendo perseguido lá na sua empresa, só pelo fato de você ser crente, estão te caluniando, te tacando pedra, estão menosprezando, virando as costas para você. Aguenta mais um pouco, seja crente, não faça aquilo que você pensou para fazer de mal. Ei, nós não pagamos o mal com o mal, mas a nossa Bíblia ensina a pagar o mal com o bem. Seja crente, não seja incrédulo. Daniel aguentou, suportou, e quando foi lançado na cova com os leões, Deus mandou o anjo fechar a boca do leão. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Olha o que a Bíblia registra agora. De sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhe dava legume, de manhã legume, no almoço legume, no jantar legume, na ceia legume, na merenda da tarde legume, e bebida, água de manhã, água de tarde, água de noite, e Daniel não enjoava não, Deus não fazia Daniel enjoar. Quem sabe Daniel pegava um pedaço de chuchu e sentia sabor de frango, quem sabe Daniel pegava um pedaço de cenoura e sentia sabor de picanha, porque Deus faz isso, irmão. Eu creio que Deus pode fazer isso, aleluia. E quando o resultado
chega e o chefe da cozinha olha para Daniel e começa a fazer assim: será que é Daniel? Não, trocou o jovem, não pode ser Daniel. Não é Daniel, irmão. Não pode ser Daniel. É Daniel sim. O que aconteceu com ele? Ele só tomou água e comeu legume. Ele só comeu legume e tomou água. Aleluia, glória. A Bíblia registra: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais. Preste bastante atenção. Em todo o palácio babilônico não foi achado outros tais como Daniel, Ananias, olha lá, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, passaram no teste. Sabe por que muitos estão sendo reprovados no teste hoje? Eu preciso dizer isso aqui, irmão. Eu não vou aqui passar a mão, não. Eu não vou alisar, não. É a Bíblia pura que está falando aqui. Sabe por que muitos estão sendo reprovados hoje? Até no ministério, até em cima do altar da igreja. Porque estão querendo fazer as coisas do jeito dele. As coisas que o mundo lança lá fora, ele quer trazer para dentro da igreja. Crente não foi chamado para lançar moda. Crente foi chamado para ser servo. E servo faz a vontade do seu Senhor. Arabachuricandaraia. Pode perceber, irmão, pode perceber, toda vez que sai alguma coisa aí na moda, nas redes sociais, tem muito crente que quer trazer para dentro da igreja, e se não cuidar, para cima dos púlpitos da igreja. Aleluia, aleluia. Tem uns camaradas aí que você não sabe se é crente ou se não é. Mas só que tem uma coisa: se não fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, vai ser reprovado aqui na terra e vai ser reprovado no céu também. Porque para o céu, aonde a igreja vai, tem que obedecer, tem que entrar pelo caminho. E a Bíblia está escrita, a Bíblia está registrada. Olha lá. E o rei falou com eles. E entre todos do palácio, irmão, era bastante jovem ali no palácio. Era muitos jovens. Mas só que Daniel, Ananias, Misael e Azarias permaneceu diante do rei. Olha versículo 20, se você não der um glória a Deus, você está feio na foto, hein? Aleluia. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais inteligente do que todos os magos, do que todos os astrólogos que havia em todo o reino. Foi uma espécie de sabatina. O rei coloca todos os astrólogos, o rei coloca todos os sábios, o rei coloca todos os magos, aquele bando de mago, aquele bando de feiticeiro, aquele bando de astrólogo. Aleluia! E coloca Daniel, e coloca Ananias, Misael e Azarias, e as mesmas perguntas, olha lá, que foi feita para os astrólogos, para os magos, foi feito para Daniel e os seus amigos. O que aconteceu? Daniel venceu, Daniel venceu, Daniel venceu no palácio, Daniel venceu na sabatina, Daniel venceu na cova dos leões. Sabe por quê? Lembra que nós lemos aqui no início? Porque ele tinha uma vida diária de oração, irmão. Ei, você que está me ouvindo nessa manhã e que não tem costume de orar. Eu oro, quando dá, Deus vai te livrar da cova do leão, quando der também. Eu oro, quando dá tempo, quando der tempo, Deus vai olhar para você e vai te livrar da prova também. As coisas de Deus não é assim, irmão. Nós queremos exigir tanto de Deus, irmão Robson. Nós queremos que Deus faça tanta coisa para nós. E o que nós estamos fazendo para Ele e por Ele? O reino celestial depende de mim. A obra de Deus precisa de você. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é eu que tenho que fazer. E quando se trata de oração, eu que tenho que buscar.
Sou eu que tenho que prostrar diante do Rei da Glória. Sou eu que tenho que clamar ao Deus do céu. Sou eu que tenho que abrir a minha boca, o meu coração, e que o céu se abra para nós. Aleluia! Então, meu irmão, Daniel foi diferente. Daniel era nobre, excelente e uma beleza rara moral. Não tinha outro. Era Daniel. Aleluia! A Bíblia registra que o livro de Daniel, em todo o seu contexto, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Glória ao nome de Jesus. Assim como o apóstolo João, que é chamado o apóstolo do amor, porque é aquele a quem Jesus amava, no Evangelho de João 13 e 23. Daniel também era chamado o homem muito desejado. O homem muito desejado, ou, como em outra versão, um homem muito amado, no capítulo 10 e versículo 19. Coincidentemente, ambos receberam as maiores visões. Deus concedeu a João e a Daniel as maiores revelações acerca do futuro da humanidade, acerca do que haveria de acontecer. Aleluia! E do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Segundo a tradição, ambos, Daniel e João, partiram para o céu na sua velhice. Aleluia! E já em idade avançada. Na Bíblia, nós lemos e encontramos textos dizendo que o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza ele está em pé. Aleluia! Daniel era um homem nobre, já disse aqui, de rara beleza moral, intelectual e espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo nessa manhã. Você não está sozinho. Existe um Deus, e este Deus é o Deus que eu estou pregando aqui hoje. Existe um Deus que muda histórias. Existe um Deus que muda circunstâncias. E esse Deus está te vendo aqui nessa manhã. Existe um Deus que conhece o teu interior. Existe um Deus que conhece e lê os teus pensamentos. Este Deus é o Deus que estava com Daniel lá no palácio da Babilônia. Não foi tarefa fácil o que Daniel encontrou no palácio babilônico. Somente tomar água e comer legumes é coisa boa. Quem sabe tem alguém dizendo aí, olha, eu gosto de comer legume porque eu quero ficar light, irmão, mas 10 dias. Olhando lá, quem sabe o churrasco ali, a fumaça subindo, aqueles doces, aquelas guloseimas, e Daniel comendo legume e tomando água. Valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Porque quando chegou na cova dos leões, sabe o resultado? Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Daniel, capítulo de número 2. A Bíblia registra que o sonho do rei é interpretado por Daniel. Daniel, aqui no capítulo 2, ele começa a interpretar os sonhos do rei. E então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para com todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Sabe o que está acontecendo aqui? Daniel aqui está reconhecendo que tudo o que acontecia no seu ministério era dado por Deus. Oh, glória! Tudo o que acontece na vida de um obreiro é graça e bondade de Deus. Daniel aqui reconhece que sem a presença gloriosa de Deus, ele não interpretaria sonhos, ele não venceria no palácio babilônico. E Daniel começa a dizer, olha, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e força. Versículo de número 21, olha lá. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis
estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Daniel não era, irmão, um jovem qualquer. Não. Daniel sabia que Deus estava lhe provando para abençoar cada vez mais a sua vida e o seu ministério. E tem mais uma. E Deus precisava provar lá no palácio babilônico que Deus pode mudar a circunstância. Aleluia. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Deus sabe de tudo, irmão. Fique tranquilo, irmã. Se estão te atirando pedra, fique tranquila. Deus sabe da sua dificuldade. Se tem alguém levando o teu nome em rodas de fofocas, fique tranquilo. Ei, irmão, ei, obreiro que me ouve nessa manhã, fique tranquilo. Deus há de fazer alguma coisa porque Ele sabe de tudo. Não adianta querer levantar falso testemunho para querer parar o tempo de Deus na tua história, obreiro, pastor que me ouve, pregadores e cantores. Quem sabe tem alguém querendo manchar o teu ministério, querendo parar o tempo de Deus na tua vida, mas ninguém para o tempo de Deus porque Ele sabe a tua história. Oh, glória! Eu vou repetir o que está na Bíblia. Glória a Deus! Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em treva, e com ele mora a luz. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está dizendo, está demorando demais chegar o tempo de Deus na minha vida. Não está não. Deus está te provando e te capacitando, porque vai chegar um dia que você precisará da graça de Deus. Deus testa Daniel no meio do palácio babilônico. Deus prova Daniel no meio da Babilônia. E Daniel começa a receber de Deus graça, sabedoria, entendimento. Daniel é colocado no meio de todos os governadores, príncipe. Daniel se destaca. Agora o rei coloca ele como chefe. Irmão, aí começou o ciúme. Aí começou, irmão, quererem manchar o ministério de Daniel. E enquanto mais eles tentavam manchar o ministério de Daniel, mais Deus o exaltava. Mais Deus estava com Daniel. Irmão, você não entendeu, eu vou repetir. Tem muita gente querendo te dar uma rasteira. Eu preciso dizer isso aqui, irmão, dentro da palavra de Deus. Tem muita gente torcendo para você nunca mais sair da cova. Comandai a suia. Tem muita gente torcendo para você ficar o tempo todo comendo legume e tomando água. Mas o tempo de Deus para você, quem sabe a tua história muda hoje. Vai recebendo essa palavra. Quem sabe é hoje o tempo que Deus sopra o teu nome. E quando Deus começar a soprar o teu nome, ninguém para o teu ministério, obreiro. Eu estou pregando para obreiros aqui nessa manhã, que está dizendo dentro de si, meu tempo está demorando. Não está não. Deus está te capacitando. Deus está te lapidando. E em pouco tempo Deus vai soprar o teu nome e aí ninguém te segura mais. Daniel sabia o que era imunidade espiritual. Quando nós lemos esse texto do capítulo 1, versículo 8, Daniel coloca no coração não se contaminar com o manjar e com a porção do rei. Nós aprendemos que Daniel não quis se contaminar com as iguarias. Quem não se contamina com o vírus do pecado, irmão, adquire imunidade espiritual. Daniel conseguiu permanecer imunizado contra esse vírus. Aleluia! O vírus do pecado estava rodeando Daniel. Esse vírus do pecado estava tão perto de Daniel que muitos olhavam para Daniel e diziam: ele não vai aguentar 3 dias comendo legume e tomando água. No terceiro dia ele vai querer comer, quer ver?
Aí chega o quarto dia, e Deus dando graça a Daniel. Já era para você ter dado glória aí na tua casa, mas tá bom. Aleluia! Estão apontando o dedo contra você, estão querendo ver o teu fim. Tem muita gente torcendo contra, e tem gente dizendo você não é capaz. Era eu que era para estar lá, não é não. Porque o vírus entrou em você, e aquele que não está contaminado com o vírus do pecado, Deus está soprando o nome dizendo, vai meu servo, vai minha serva, vai, porque eu estou vendo a tua sinceridade diante dos céus. A defácia, nigiandor que de playa sur que de badai, de camanda fur que de fácia. Aleluia! Daniel conseguiu permanecer imune ao vírus do pecado que rodeava naquela corrompida província da Babilônia. Aleluia! Daniel estava, ou em outras palavras, para você entender melhor, Daniel estava vacinado contra o pecado. Oh glória! Certas imunidades são adquiridas. Você precisa comprar vitaminas, tomar vitaminas, ou por meio de vacinas. Daniel foi vacinado também, pela palavra de Deus. Aleluia! Esta palavra de Deus é a melhor vacina contra o pecado. Shekandai assor que defácia. Esta é a melhor vacina contra o pecado, a palavra de Deus. Se você nunca ouviu pregar contra o pecado, hoje você vai ouvir. O salmista escreve o Salmo 119, verso de número 11. Abra sua Bíblia, irmão. Para você não achar que eu estou falando historinha aqui para amor dormir. Abra a sua Bíblia. O salmista escreve o Salmo 119, verso de número 11. Aleluia! Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Daniel tinha nas tábuas do coração, irmão Wesley, nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Quem sabe estamos vivendo uma geração anêmica, uma geração que está doente, porque não está vitaminado com esta palavra, porque não vai mais nas escolas dominicais, não vai mais nos cultos de doutrina, quer um evangelho fácil, um evangelho light. Ei, Deus não nos chamou para viver vida fácil, Deus nos chamou para viver vida de obediência e santidade ao Senhor. Vou repetir, Deus não nos chamou para viver vida fácil, Ele nos chamou para viver uma vida em obediência. O Salmo 119, verso 9, olha o que o salmista escreve: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Daniel sabia esconder a palavra, Daniel sabia guardar a palavra, Daniel sabia se deliciar com a palavra. A decisão de não se contaminar contra o pecado ou com o pecado. Nós colocamos aqui, esse texto já foi lido mais de 2 vezes, que Daniel coloca no coração. A Bíblia diz, assentou no coração. Daniel coloca no coração. O que, irmão Eliel? Não se contaminar com o pecado. Não comer a comida do palácio, não beber a bebida. Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Paulo escreve que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como luz do mundo. Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus ou não glória a Deus? Ah, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero... Ei, peraí, antes de viver o novo de Deus, tem uma vida de oração. Evangelho não é oba-oba não, irmão. Evangelho não é movimento. Tem gente confundindo avivamento com movimento. Ah, eu fui ali, foi um reteté. Ah, eu fui ali, foi só tocha. E a Bíblia? Teve culto? Porque o culto tem que ter Bíblia.
Culto só é completo quando tem mensagem da palavra de Deus. Deus fala através da mensagem. Esta ainda é a maior profecia em nossos dias, a palavra de Deus. Não, mas eu pulei no pé só, eu não tenho nada contra, viu, irmão? Não me interprete mal. Não, mas eu bati palma, eu corri no corredor da igreja. Qual foi a mensagem do culto? Qual foi a mensagem lá? Ah, não teve mensagem não. Então não teve culto. Porque o culto é completo quando tem mensagem. O culto precisa ser completo. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mateus 5, versículo 13 e 14. E a luz do mundo. Quando o crente toma a firme decisão de não se contaminar com o pecado, ele se torna o sal da terra. E luz que ilumina todo o mundo. Para que quando você sai por aí, você é tocha, você é luz. E por isso você não vai ser confundido por onde você passar. Ei, Kandai, Assúria, Kamandai. Você vai passar nas ruas da cidade que você mora. E alguém vai ver o brilho da glória de Deus em você. E vai dizer, ali vai uma irmã da Assembleia de Deus. Ali vai um irmão crente. Porque eu vejo nele que tudo é diferente. Oh glória! Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Arabai, Assor, que demandai. Foi o próprio Jesus que disse para nós sermos o sal da terra e luz no mundo. Se tivermos este propósito firme em nossos corações, aleluia, de permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em meio a uma sociedade corrompida, mesmo em meio a uma sociedade que não obedece à voz de Deus, certamente nós vamos adquirir esta imunidade espiritual contra o pecado, mas é preciso obedecer à voz de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Aleluia. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não quero deixar de tomar um pouquinho de cachaça. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não quero deixar de tomar um cálice de vinho todo dia. Diz que é bom para a saúde, irmão. Bom para a saúde é a palavra de Deus. Ah, eu preciso dizer aqui, irmão, está enquadrado no texto. Daniel não comeu a comida que foi servida. Daniel não bebeu a bebida que foi servida. Sabe por que Daniel foi odiado, irmão? Sabe por que Daniel foi jogado na cova com os leões? Só porque ele era obediente. Só porque ele era crente de verdade. E crente de verdade vai ser odiado. Se você quer ser crente de verdade, se prepare. Vai se levantar muita gente contra você. Obreiros que prega a verdadeira palavra de Deus, se prepare para ser odiado, perseguido, caluniado, apedrejado, mas continue manejando a palavra de Deus, à esquerda, à direita, maneje bem a palavra, não tenha do que se envergonhar, porque o teu nome está sendo lembrado no céu, pastor. Pastor que prega a verdadeira palavra de Deus, você vai ser odiado, xingado, perseguido, mas tem uma coisa, o teu nome está sendo lembrado no céu. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de cara feia, viu, irmão? Porque eu tenho convicção da minha chamada. Você, obreiro, precisa ter convicção da tua chamada. Deus não te chamou só para ficar esquentando o púlpito da igreja, o banco não. Deus te chamou para pregar a palavra de Deus, ganhar as almas, combater as hostes infernais de Satanás.
Ah, irmão, aqui não pode pregar contra o pecado porque o dízimo de fulano é muito alto. Se eu pregar contra o pecado aqui, aquela irmã que usa umas roupinhas curtas lá, eles vai sair da igreja e o dízimo dela vai acabar com a minha igreja. Ei, Deus não está olhando para o dinheiro de ninguém. Deus está olhando para se a igreja dele, a noiva dele está pura. Deus está olhando para a igreja dele, se a noiva dele está sadia. E candai assur que de fácia, nai topor que de me andarai, nagai comando plur que de fácia, camandarai a suia. Ah, eu não posso pregar aqui contra os vícios, porque tem um irmão vereador da cidade que congrega comigo, ele ainda joga um pouquinho de baralho, ele ainda joga um futebol, ele ainda fuma um cigarro, e o dízimo dele é que sustenta a igreja. Larga de ser besta, rapaz. Você para mim, você é um besta. Deus não te chamou para ficar olhando para dinheiro de ninguém, Deus te chamou para ficar olhando para as almas. Deite mandor que dibiando for que demandai. Ele muda o tempo e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência ao inteligente. Olha lá. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em treva. E com ele mora a luz. Resumindo, Deus nos chamou para sermos luz. Deus nos chamou para ser crentes. Deus nos chamou para ser obedientes. Deus nos escolheu para sermos diferentes. Seja diferente no meio dos iguais. Louve ao nome de Jesus. Que hora que é, irmão? Seja diferente no meio dos iguais. Tem muita gente que diz assim: ah, irmão, eu vou só no culto de domingo, porque os cultos de domingo a mensagem é mais light. O dia que Deus te pegar no culto de domingo também, você vai ver. Ah, eu não vou nos cultos de doutrina não, porque o pastor prega muito duro. Não é que ele prega duro, irmão. É que o noivo, ele quer ver a sua noiva virgem. Vou repetir. Não é que o pastor é dono da igreja. É Deus que dá pastor para a igreja. Então, quando o pastor traz uma mensagem de correção, de exortação, é porque o dono da igreja, que é o noivo, ele quer ver as suas ovelhas sadias. Amém? Nem todo dia nós vamos comer uma bolachinha de mel. Tem dia que vai ser umas raízes amargas também. Faz parte da vida do crente de vez em quando comer umas raízes amargas. Não era essa a mensagem que estava programada para pregar aqui hoje. Mas foi o que Deus colocou no meu coração depois que eu abri a Bíblia. Eu ia pregar outra mensagem, mas Deus trouxe essa palavra e eu gosto de ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, meus irmãos, tem muitas pessoas sendo vacinadas contra o Covid. Tem gente brigando para tomar a vacina do Covid. Mas e contra o pecado? Você está imunizado? Paulo escreveu: devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astro na luz do mundo. Irmão, se não for para pregar o que está na Bíblia, o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Se não for para ensinar o que está na Bíblia, para que Deus nos chamou então, irmão? Me responde aí, se eu estiver errado. Por isso Daniel foi próspero no reino babilônico. Por isso Daniel foi usado por Deus para interpretar sonhos. Por isso Daniel venceu os leões. Começaram a invejar Daniel. E disseram para os outros: o que vamos fazer? Porque nós não achamos defeito em Daniel. Porque o crente vacinado contra o pecado, irmão Wesley, você olha para ele, ele está sorrindo. A prova está difícil, ele está dando glória, está na igreja, está nas campanhas de oração. Não acha defeito, porque é um crente vacinado contra o pecado. Olharam para Daniel e disseram: não tem jeito não, o rapaz aí é feroz mesmo. Ele ora, e quando ele ora, o Deus dele desce e faz milagre. Só tem uma coisa: nós vamos levantar um edito e vamos levar para o rei vai ter que assinar, é claro, vai selar com o seu anel, e nós vamos fazer o seguinte:
Nós vamos falar nesse decreto aí, essa medida provisória, que ninguém vai poder clamar a outro Deus a não ser o Deus babilônico. E fizeram, e levaram para o rei assinou. Antes eles acusaram Daniel, né? De repente, quando eles pensam que não, Daniel está lá com as mãos levantadas, abriu as portas e a janela para o lado de Jerusalém e está fazendo o que, irmão? O que ele gostava de fazer, que é orar. Porque o crente vacinado contra o pecado, ele ora. Mas não tem jeito, esse rapaz não para de orar. Não tem condição um negócio desse. Vamos procurar aqui o que está no decreto. Espera aí, vamos ver o que nós escrevemos aqui. Se fosse pegado orando a não ser o Deus babilônico, a sentença está aqui. Espera aí, achei. Parágrafo 5º. Deve ser jogado na cova com os leões famintos. Olha, rapaz. Quem assinou foi o rei. Olha a marca do anel dele aqui. Ele selou com o anel. Então vamos lá no rei. Quando ele chega diante do rei e fala: rei, está aqui o decreto que você assinou. Você selou com o seu anel. E você sabe que não pode voltar atrás, rei. O que está escrito aí? Olha, nós pegamos Daniel orando ao Deus dele. E a sentença é que ele vai ser lançado na cova dos leões. A Bíblia registra que o rei ficou triste. A Bíblia registra que o rei tinha um carinho especial por Daniel. Porque sabia que Daniel era diferente. O rei sabe que você é diferente, irmão. O rei te conhece, irmã do círculo de oração. O rei te conhece, jovem. A Bíblia registra que o rei não conseguiu dormir e fugiu o sono. Olha o que está no texto, irmão. Não deixou tocar nenhum instrumento. Aquele dia não teve show, não teve música, não teve nada. A Bíblia registra que o rei, ele jejuou a noite inteira por Daniel. Passou a noite em jejum. O rei perdeu o sono. Não mexe com crente não, irmão. Se você mexer com crente, o rei está te vendo. Não mexe com o crente, o rei sabe de tudo. De manhã bem cedo, o rei levanta de madrugada e foi até a cova onde estava colocado Daniel. Chegando perto da cova ou da boca da cova, o rei chamou Daniel. A Bíblia fala que o rei estava com uma voz triste, semblante preocupado. E o rei fala: Daniel, ô Daniel, será que o teu Deus que você serve te livrou dos leões? Aí quando menos espero, lá do fundo, Oremandai assur que de fácia, Nagai toplor que de mi onda fos que me andai a sei. Ouve-se um grito lá de dentro. Quem era? Daniel. E Daniel disse: ó rei, vivo estou para sempre, rei, porque foi achado em mim inocência. Deus enviou anjo e fechou a boca dos leões. Sabe quanto come de carne um leão quando está com fome? Só um leão, 25 quilos de carne por dia. E ali os leões estavam sem comer, quem sabe há 10, 15 dias. Fizeram de propósito. Sabe o que aconteceu? Mudou o semblante do rei. O rei agora está alegre. Irabai assor que de fácia. O rei muda o semblante. Olha o que a Bíblia diz. Sabe aqueles que estavam com raiva de Daniel? Que estavam com inveja porque o rei colocou Daniel de chefe deles. Daniel passou a ser chefe deles. Os presidentes, os príncipes, governador, os magos, tudo tinha que obedecer Daniel. O rei mandou chamar todos eles. Vocês acusaram Daniel? Olha ele vivo aí, ó. Olha o que o Deus de Daniel fez por ele. Vocês vão ser lançados agora na cova que vocês mesmo preparou para Daniel. A Bíblia registra que foi trazido aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foi lançado na cova dos leões. Eles, os seus filhos
e as suas esposas, e a Bíblia registra que antes deles tocar o solo da cova, os leões esmagaram todos os seus ossos. Não mexe com crente fiel, não mexe com crente fiel, irmão. Arai que demandro de que alarabagai. Agora o rei, ele muda o decreto. O decreto era para que Daniel morresse. Se você não der glória a Deus, o decreto era para que Daniel morresse. Agora o decreto é para o testemunho do Deus que Daniel servia. E a Bíblia registra: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, olha lá, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo. Sabe o que é o rei começar a dar testemunho do Deus de Daniel, irmão? Deus vivo, para sempre, permanente. O seu reino não pode ser destruído, o seu domínio vai até o fim. Ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Agora o rei manda fazer outro decreto: todo povo e nações e tribos e línguas precisam saber que o Deus de Daniel salva, aleluia, o Deus de Daniel livra, porque ele é Deus vivo. Escreve aí: o Deus de Daniel é Deus vivo. E o escrivão está lá escrevendo: no dia tal, do mês tal, do ano tal, o Deus de Daniel mandou anjo, livrou Daniel da boca dos leões. Daniel saiu ileso. A partir de hoje, a mandado do rei, todo mundo tem que saber que o Deus de Daniel é Deus vivo. Ele fecha a boca do leão. Você não entendeu, eu vou repetir. Aquela maldição que foi lançada contra você, Deus pega ela hoje e rasga aquela maldição e faz um novo decreto de bênção para a tua vida, para a tua história. Recebe essa palavra nessa manhã. Aquilo que era desfavorável, Deus está pegando essa maldição nessa manhã, vai recebendo e transformando em bênção e milagre. O que era desfavorável para a tua vida, para a tua história, para o teu ministério, para a tua casa e para a tua família, Deus está mandando agora Satanás sair em retirada, e entra agora o poder de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus, a soberania de Deus, e todos terão que saber que Deus está no teu sonho, Deus está no teu ministério, obreiro, pastor, pregador, Deus está nas tuas orações, irmã, mulher, Deus está no teu coração, jovem. Não mexe com quem é crente. Você pode pagar um grande preço, irmão. Versículo 28, e aqui eu encerro. Este Daniel prosperou no reinado de Dário. Olha a recompensa para quem é fiel. Não precisa dar um jeitinho não, irmão. As coisas de Deus não precisa dar um jeitinho não, irmão Wesley. Tem gente que para chegar onde chegou precisou dar um jeitinho. Só que tem uma coisa, você pode olhar e ele não permanece. Porque a Bíblia diz: o que usa de engano não permanece. Chegou aonde chegou, um lugar de destaque, um lugar onde muitos queriam estar, mas puxando o tapete do irmão, ele maltratou o seu irmão, levantou falso testemunho da irmã, ele falou mal de todo mundo e está onde está hoje, porque ele deu um jeitinho. Daniel não precisou dar um jeitinho. Daniel precisou ser crente, Daniel precisou ter caráter, Daniel precisou orar, Daniel precisou vacinar-se contra o pecado. Por isso a Bíblia diz: e prosperou Daniel no reinado de Dário, no reinado de Ciro e no reinado de Persa. Ah, irmão, tem muitas pessoas enganadas que é ministério, que é ser crente. Não queira fazer as coisas do teu jeito, você pode se quebrar. Não queira dar um jeitinho, aquilo que é para Deus fazer, tira a tua mão, deixa Deus fazer. Vai chegar o teu dia, vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. Não queira ser avexado, apressado, afobado. Se Deus falou, espera, vai acontecer.
Daniel se vacinou contra o pecado. Daniel foi fiel. Daniel foi temente. Daniel foi capaz de suportar as afrontas. Daniel venceu na cova. Daniel suportou os leões rugindo em sua volta. Tem muita gente olhando para nós hoje dizendo: não vai aguentar muito tempo na cova, o leão vai matar ele. Ei, nós servimos um Deus que é o leão da tribo de Judá. Arai, terai, o porco de fácia. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um louvor. Irmão Wesley, prepara para nós, por gentileza. Já nós voltaremos para fazer as considerações finais. Fique com esta palavra, irmão. Obedeça, seja crente de verdade. Está no YouTube aí? Era esse carpinteiro que você queria, não? Não. Está no YouTube? Tem muita gente? Deu 12. Que comentário tem? Mas a gente não estava conseguindo acessar o link lá, depois a hora que o Robson chegou. E o Face da igreja? Tá. Se quiser abrir o microfone aí, nós vamos interagindo aqui. Deixa eu. Aleluia! Glória a Deus. Oh, maravilha! Graças a Deus, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos aqui com o nosso sonoplasta, o diácono Wesley. Ele vai ler os recadinhos ali, nós estaremos mandando um alô para os irmãos. Vamos lá, irmão Wesley, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliel, é um prazer mais uma vez estar junto com o senhor, né? Chegando ao final dessa programação, uma palavra abençoada. E a gente tem algumas pessoas que nos acompanham. Hoje a gente teve um probleminha no começo da nossa transmissão no YouTube, mas mesmo assim as pessoas estão nos acompanhando. Tem a Meire, que sempre participa com a gente, ela mandou aqui: a paz do Senhor Jesus, peço oração para Nelly, que está internada com Covid, o Nélio, que também está com Covid, e peço oração também pelo meu casamento. A Meire, isso, a vamos Meire orar pela participa Meire. com a gente. Tem também a irmã Maria Aparecida, que está nos acompanhando também, sempre está nos acompanhando. Paz do Senhor, irmã Maria Aparecida, Deus abençoe. Rosângela dos Santos, a paz do Senhor, irmãos, peço oração para Davi, bispo dos Santos, que está hospitalizado, e para mim e para o meu filho também. Amém, graças a Deus. Irmã Rosângela Cabral, a paz do Senhor. Irmã Ângela Moura, fico muito feliz que o pastor está novamente no Facebook. Deus abençoe, irmã Ângela Moura. Irmã Rosângela Cabral, a paz do Senhor. Deus continue abençoando. Deus abençoe, irmã Rosângela. Irmã Marinê Vilela, a paz do Senhor, está dizendo aleluia. Irmã Josefa Carvalho, a paz do Senhor, Deus abençoe. Todos vocês que esteve conosco até agora. Amanhã, né, Wesley? 7h20 da manhã. Amanhã, né? 7h20 da manhã estaremos de volta, né? Amanhã. Isso, amanhã estaremos aqui. Eu estava acompanhando na live do senhor pelo Facebook. Tem algumas pessoas que estavam acompanhando. Os Zafenati estavam junto com a gente. Paz do Senhor, presbítero Zafenati. O vereador Zedeca estava. A paz do Senhor, vereador Zedeca. Obrigado pela E audiência. lá tem muitos irmãos que estavam nos acompanhando. A irmã Mari Nascimento está pedindo oração. Glória a Deus, vamos estar orando, né? Graças a Deus. Então amanhã, né, Wesley? Amanhã estaremos no mesmo horário, 7h20 estaremos aqui. 7h20 da manhã. Graças a Deus. Irmãos, é o seguinte, eu preciso falar algo para os irmãos. O nosso programa, a partir de semana que vem, será somente segunda, quarta e sexta, tá bom? Programa Semeando a Palavra, a partir da semana que vem, segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque nós cedemos espaço para uma irmã que também quer fazer programa, tá, irmãos? Então nós vamos ter 3 dias da semana para fazer programa. Marque aí, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta será a irmã, eu não lembro o nome dela. Terça e quinta será uma irmã abençoada que estará aqui com os irmãos apresentando aí a programação. Então presta atenção, semana que vem, programa Semeando a Palavra, 7h20 da manhã, segunda, quarta e sexta. Meus irmãos, você que quer falar comigo no meu zap, após o programa, eu estarei atendendo os seus pedidos de oração e as suas mensagens. Marque aí o nosso zap, caneta e papel na mão.
O nosso DDD é 67, o nosso DDD, 679-9664-1627. Deu tempo de marcar? Vamos lá? Manda o seu zap para nós depois do programa, eu estarei atendendo a sua mensagem. 679-9664-1627. Você que quer abençoar esta obra com a sua oferta, nos procure. Precisamos da sua ajuda, tá, irmãos? Você que quer nos ajudar com a sua oferta para esta obra, para este programa, eu preciso da sua ajuda com a sua oferta também. Se você quiser fazer um propósito com Deus, Jesus certamente vai te abençoar. A irmã Marilã Ferreira, Deus abençoe grandemente. Irmã Maria Lorenzi, glória a Deus. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira, pela misericórdia do Senhor, nós estaremos assumindo a congregação no Jardim Itália. Você de Tangará da Serra, eu convido você a estar conosco amanhã às 19 horas, na congregação do Jardim Itália. O pastor estará dando-nos a posse amanhã à noite ali naquela igreja. Você é convidado a estar conosco. Sexta-feira já teremos culto de doutrina e sábado a Santa Ceia do Senhor ali no Jardim Itália. Então, a partir de amanhã, eu conto com as suas orações. Ore por nós, é um grande desafio, mas eu creio que Deus está conosco. Você que está aí do outro lado de Tangará da Serra, é convidado a estar conosco na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Itália, aqui em Tangará da Serra. Hoje, quarta-feira, temos culto em todas as nossas congregações aqui em Tangará da Serra. Amanhã, quinta-feira, aqui no Templo Sede, nós temos o culto da família e libertação. Amanhã, quinta-feira, tem um culto abençoado aqui no Templo Sede, no centro, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Tangará. Amanhã, culto em prol da família e um trabalho de libertação. Tá bom? Então amanhã você não pode faltar aqui no Templo Sede, estará dirigindo o trabalho aí o pastor Sidney, com todos os obreiros aqui na sede. Mais algum aviso, irmão Wesley? Eu não poderia deixar de agradecer também a irmã Elisângela Rodrigues, que ela sempre está participando com a gente. Ela é nossa professora dos jovens, né, da escola Paz do musical. Senhor, irmã Elisângela, Deus abençoe. Ela e sua filha Maísa, que sempre está sintonizada na rádio. Paz do Senhor, irmã Maísa, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar esta programação, meu horário já se foi, né? As horas passam rápido, né, irmão Wesley? Eu quero agradecer na secretaria Evangelista Edir e Pastor Israel, Deus abençoe. Aqui na técnica do som, Evangelista Robson Inácio, na sonoplastia, Diácono irmão Wesley. A apresentação desse programa, Evangelista irmão Eliel Amâncio. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Hoje e para sempre nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.